Minha opinião sobre o recém-criado Partido Missão e sobre Renan Santos, pré-candidato à presidência da República. E rapaziada, como sempre aqui, vamos direto ao ponto, firmeza, para não tirar muito o seu tempo. Vamos lá. Primeira coisa, não ceder ao caminho mais fácil, que era se aliar ao bolsonarismo. Olha só, qualquer um que se diz de direita, que produz conteúdo para a internet, qualquer um que se diz de direita e produz conteúdo para a internet, se aliando ao bolsonarismo, ganha uma chuva de like, de aprovação, de comentário, de seguidores. Qualquer um. Se aliar ao campo bolsonarista é a coisa mais fácil a se fazer se você começa a produzir conteúdo de política para a internet, se você tem a intenção de ganhar eleições, se você tem a intenção de entrar no jogo político de fato, de se tornar um político, uma figura pública de dentro da política. O caminho mais fácil, o caminho mais simples, a principal forma de você criar uma carreira política, o principal atalho para você criar uma carreira política é você se aliar ao bolsonarismo. E os caras pularam fora do barco quando perceberam que Bolsonaro era uma farsa. Quando eles perceberam que Bolsonaro era uma fraude, eles pularam fora em seguida. Eles chegaram a apoiar o Bolsonaro em 2018 contra o senhor Fernando Haddad, mas logo eles já pularam fora. Rapaziada, veja só, não existe o menor sentido, não faz o menor sentido do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de sucesso dentro da política, que a maior parte das pessoas enxergam a política como uma forma de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de ter uma carreira. Essa é a realidade. Olhando por esse prisma, com essa visão de que a maior parte dos políticos enxergam a política como uma forma de carreira mesmo, de ganhar dinheiro, de se servir do povo, ao invés de servir o povo. A maior parte dos políticos enxergam a política como uma forma de se servir das pessoas, ao invés de ajudar as pessoas. E esses caras, eles não seguiram por esse caminho de se aliar ao Bolsonaro e ganhar eleição perpetuamente, de forma muito fácil. Você quer uma prova do que eu estou falando para você? Todos aqueles que saíram do MBL, do Movimento Brasil Livre, todos eles dobraram de tamanho ao se aliar ao Bolsonaro. Todos eles que traíram a causa do Partido Missão, do MBL, todos eles dobraram, triplicaram de tamanho, todos eles. Todos eles. Então, o caminho mais óbvio, o caminho mais fácil era esse. O caminho mais fácil era esse. Se aliar ao Bolsonaro, dobrar, triplicar de tamanho. Triplicar de tamanho. E os caras não optaram por isso, porque os caras têm de fato, na minha visão, um ideal. Os caras têm um ideal. E eles não estão dispostos a escolher o caminho mais fácil. Então a primeira coisa é essa. É muito tentador você se aliar ao bolsonarismo, porque você simplesmente triplica, dobra de tamanho. Você ganha muito like, muito comentário, muito acesso, muita aprovação a se aliar ao bolsonarismo, cara. E os caras não fizeram isso. Os caras não cederam, irmão. Os caras não cederam. E demorou, hein? Demorou pra mim perceber que o Bolsonaro era uma fraude. Demorou muito. Demorou muito, mas uma hora, água, é como dizem, né? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Demorou, mas eu notei que o Bolsonaro era uma fraude. Depois de muito tempo, eu percebi que de fato, o Bolsonaro era uma fraude. Eu votei em Bolsonaro em 18, em 22, fiz campanha, ganhei voto pro Bolsonaro e hoje eu vejo que ele foi um traíra. Ele traiu a pauta da direita, ele traiu completamente. Ele traiu completamente toda a pessoa de direita. E a real é que todo mundo pensava que a direita queria um país melhor, queria um futuro melhor, mas na verdade a direita só queria um Lula para chamar de seu, entendeu? A direita no Brasil só queria um Lula para chamar de seu. Aí apareceu o Bolsonaro. E aí esse grupo, a direita, defende o Bolsonaro com unhas e dentes, assim como os lulistas defendem o Lula. Não existe praticamente nenhuma diferença. A única diferença do lulista para o bolsonarista é que um usa verde e amarelo e o outro grupo usa vermelho. Um grupo usa verde e amarelo e outro grupo usa vermelho. A única diferença é essa. Segunda coisa, capacidade de execução e organização de dar inveja. Veja só, isso aqui não tem como negar.
Não tem como negar. Os caras têm organização e os caras têm uma capacidade de execução, amigo, de dar inveja. O senhor Jair Bolsonaro, com a máquina na mão, sendo presidente da República, não conseguiu formar um partido. Eu vou explicar aqui de forma básica como que se forma um partido. Você precisa de assinaturas, colher assinaturas na rua. E essas assinaturas não são simplesmente você parar alguém na rua e pegar uma assinatura, a pessoa assinar um papel. Não é só isso. A pessoa tem que estar com o título de eleitor. A pessoa tem que estar com os documentos em mãos. E ninguém anda com título de eleitor, irmão. Ou seja, você teria que convencer uma pessoa a ir na casa dela, pegar o título de eleitor. Você teria que fazer um convencimento gigante e fazer com que fazer a pessoa aderir de fato a uma ideia. Então, por isso que montar um partido é tão difícil. Você tem que parar uma pessoa na rua e convencer ela a ir na casa dela, pegar o título de eleitor, ou em outro dia passar por ali e fazer a assinatura dela, entregar os dados dela, os documentos dela. Então, ou seja, é um processo bem difícil. E o senhor Jair Bolsonaro, com todo o alcance que tem, com todo o apoio que tem, ele conseguiu 192 mil assinaturas. Para você criar um partido são necessárias 500 mil assinaturas. E os caras conseguiram, formaram um partido. O partido se chama Missão. Os caras conseguiram, irmão. O senhor Jair Bolsonaro não conseguiu. O que mostra que um grupo pequeno e organizado ganha de um grupo grande e desorganizado, que é justamente o bolsonarismo. Segunda coisa, terceira coisa, saber mais que os outros, trabalhar mais e tocar em temas que os outros fingem não ver. Isso aqui é uma das coisas que diferenciam, é uma das coisas que me fez ser um adepto desse grupo. Eu não digo que eu sou um militante, porque eu não vou pra rua, eu não sou um militante da causa dos caras, mas uma das coisas que me fez acreditar nos caras foi isso aqui. Eles tocam em temas que os outros fingem que não existem. Temas cruciais para o Brasil. Outros grupos políticos, bolsonarismo, petismo, eles fingem que não existe. Por exemplo, nós vivemos uma guerra declarada contra o crime organizado. E todos os grupos políticos levam isso na normalidade. A política brasileira normalizou o fato de morrer 30, 40 mil pessoas assassinadas por ano nesse país. Isso aqui são números de guerra. E aí você pega os presidenciáveis, os candidatos à presidência da República, o único sujeito que fala isso é o senhor Renan Santos. É o senhor Renan Santos, do Partido Missão, do MBL. São os únicos caras que tocam nos temas realmente importantes para a sociedade. Todos os outros grupos eles ficam se esquivando. O maior projeto de país, o principal projeto de país do senhor Flávio Bolsonaro é soltar o pai dele. O principal projeto de país do Lula é se perpetuar no poder, aumentar a corrupção, é roubar o povo. O projeto de país do Lula é roubar o povo. O projeto de país do Flávio Bolsonaro é soltar o pai dele. Olha que desgraça. Olha que desgraça. Então, cara, de verdade, o Brasil estava precisando de alguém que não fosse esses dois pulhas aí. Esses dois vermes. São dois vermes. O bolsonarismo e o petismo, o bolsopetismo. São pessoas que defendem seus políticos com unhas e dentes, sem base nenhuma na lógica. Entendeu? Basicamente isso. Quarta coisa, os caras têm um projeto próprio. Os caras têm um plano de país real. Os caras têm livros, meu irmão. Os caras são um grupo político que possuem livros. Os caras publicaram um livro, se chama Livro Amarelo. Os caras têm uma Valete, uma revista, a Revista Valete. Você está entendendo? Os caras são organizados, os caras têm um projeto próprio, um plano de país os caras têm. E tá tudo no Livro Amarelo, os caras contam isso, os caras falam disso na Revista Valete. Entendeu? Os caras têm um plano de país. Os caras tocam em temas que ninguém fala. Entendeu? O grupo político, o principal grupo político que está falando do escândalo do Banco Master, são eles. Ninguém está falando dessa merda. O maior escândalo de corrupção da história desse país aqui. Ninguém está falando disso. Você tá entendendo? Ninguém está falando dessa merda. Os caras são os únicos que tocam nesse ponto. Que tocam nisso, que tocam nesse vespeiro, correndo risco de vida. Os caras são ameaçados por facções criminosas. Os caras são ameaçados, irmão. Já teve militante deles que teve a casa invadida por pessoas criminosas.
Você tá entendendo? Então os caras têm um projeto de país. Os caras têm um plano. Os caras têm um plano. Você pode falar o que quiser, mas os caras têm um plano. Os caras têm um projeto. Eles possuem um projeto de país. E não tem como negar isso. Não tem como negar. Quinta coisa, resiliência e persistência. Esses caras, houve uma, como que eu posso dizer? O bolsonarismo se juntou alguns anos atrás, algum tempo atrás, e fez uma espécie de trend, de ajuntamento de pessoas imbecis na internet, chamado Derrete MBL. A intenção deles era destruir o MBL, o Movimento Brasil Livre. A intenção era destruir os caras, e os caras perdiam milhares de seguidores por dia em todas as redes sociais. Os caras tiveram contas bancárias bloqueadas por conta de fake news. A Polícia Federal invadiu o escritório dos caras, levaram o notebook. Os caras quase foram destruídos e os caras não desistiram, persistiram. A maior parte dos grupos políticos teria acabado. Os caras eram perseguidos, cara, por não se aliar ao bolsonarismo e nem ao petismo. Você tá entendendo? Porque os caras têm um projeto próprio, um plano de país, um projeto de país. Os caras possuem, não adianta falar que não tem. Você tá entendendo? Ah, mas o Renan Santos, ele mandou um coraçãozinho pro Xandão lá no X, no Twitter. É mesmo? E o senhor Bolsonaro chamou o Xandão para ser vice dele. O que é pior? Fala aí pra mim. Então, esse tipo de argumento falho, esse tipo de infantilidade. Ah, mas ele mandou um coraçãozinho pro Xandão lá no X, lá no X. É mesmo? E o que você fala do Bolsonaro que chamou o Xandão para ser vice dele? Imagina, você vê o seu maior inimigo, o cara que tá te pondo na cadeia, você chama ele para ser vice. Você faz uma piadinha dessa. Uma piadinha infame. Imagina só que tapa na cara das pessoas que acreditam nesse homem covarde que é o senhor Jair Bolsonaro. Todo bolsonarista estava pensando que o Bolsonaro ia chegar lá no dia da audiência, que ele, né, ia fazer e acontecer. Ia falar que o Xandão não presta, ia falar um monte de verdade. Ia falar umas boas verdades na cara do careca lá. Ele chama o cara para ser vice dele, irmão. Homem covarde, frouxo. É isso que ele é. É isso que ele é. Você tá entendendo? E se tem... Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Eu acho que esse grupo político, por estar surgindo agora, eles vão pecar na imaturidade. Pra mim, o senhor Arthur Duval, ele mais atrapalha do que ajuda. Aquele áudio dele, aquele maldito áudio que ele mandou naquele grupo, mais atrapalha do que ajuda. Pra mim, o Arthur Duval, ele queima pra caramba o grupo. É óbvio, cara. Os caras não vão expulsar o cara. E ficaria feio, de fato, se a liderança do grupo expulsasse o cara por conta daqueles áudios. Mas eu acredito que o Arthur Duval, ele deveria tirar o time de campo, porque aquele áudio ali foi muito ruim, muito ruim. Aquilo ali, meu amigo, é uma marca pesadíssima, é uma marca horrível para o resto da vida daquele sujeito. Então, para mim, ele mais atrapalha do que ajuda. Se tem um ponto negativo aqui, 2 pontos negativos são esses, né? A imaturidade, os caras vão ser muito enganados, eles não têm tanta experiência com o pessoal, né? Eles são muito traídos. O pessoal do MBL vira e mexe, eles pulam um muro e se tornam bolsonaristas, né? Porque eles percebem que é muito mais fácil. Você cresce muito mais rápido, você ganha eleição com muito mais facilidade, suas redes sociais triplicam de tamanho. Então muitos do MBL, do Partido Missão, eles pulam um muro e se tornam bolsonaristas. E então, uma das minhas críticas é a imaturidade. Eles não têm a capacidade de... eu acho que até não dá também, né? Pra você prever quem é que vai te trair, não dá. Então, eu acho que essa questão da imaturidade, eles vão aprender muito com o tempo. Pra mim, o Arthur Duval mais atrapalha do que ajuda. Pra mim, ele deveria sair fora. Eu acho que ele deveria tirar o time de campo e fazer outra coisa. Trabalhar nos bastidores. Pra mim, esse áudio que ele mandou, daqui 50 anos as pessoas vão falar: ah, você é o carinha lá que se aproveitava de mulheres indefesas, né? Pois é. Foi uma das maiores burradas que ele fez na vida dele. Mas assim, foi um áudio escroto pra caramba. Foi muito escroto, mas, irmão, pra mim, desviar dinheiro da merenda, desviar dinheiro da educação é algo muito pior. Pra mim,
desviar dinheiro que seria utilizado em saneamento básico, na saúde pública, desviar dinheiro do SUS, para mim é muito pior. Muito pior. Para mim, você desviar o dinheiro que poderia ser utilizado na construção de um presídio para prender vagabundo, e por esses vagabundos não estarem presos, estarem soltos e cometerem assassinatos, latrocínios, para mim isso é muito pior do que mandar um áudio escroto. E é muito escroto, diga-se de passagem. Mas é isso aí, rapaziada. Essa é a minha opinião a respeito desses caras. Se você não conhece, eu recomendo que você assista o Análises Renais do senhor Renan Santos, que ele faz aqui no YouTube, no canal dele do YouTube, chamado Renan Santos. Assista, irmão, assista a live do Renan Santos, Análises Renais, assista lá. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu sou um pouco bom em analisar tendências antes delas explodirem. Eu falava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição 2 anos antes dele ganhar a eleição. As pessoas nem sabiam quem era Bolsonaro. Quando eu falava Bolsonaro, a pessoa até tomava um susto. Porque, primeira coisa que Bolsonaro não é um nome comum no Brasil, né? Então, quando eu falei Bolsonaro a primeira vez, as pessoas tomavam até um susto. Que mano é Bolsonaro? Quem é Bolsonaro? 2 anos antes, eu já sabia que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Não estou dizendo que o Renan vai ganhar, porque o desconhecimento dele é imenso. As pessoas não conhecem o senhor Renan Santos, o desconhecimento dele é absurdo. Mas assim, uma coisa é fato, isso aqui não é minha opinião, é estatística, são números. Quem conhece Renan Santos, vota Renan Santos. É isso aí, rapaziada, essa é a minha opinião a respeito do grupo dos caras. Não idolatro político, mas acredito que eles possuem uma ideia, um projeto de país, entendeu? E eu estou disposto a... Irmão, todo mundo erra, né? Todo mundo erra. A geração passada errou, os boomers erraram, toda geração erra. Eu acho que chegou a vez da geração Z errar também, né? Afinal, abrir mão 100% da política, eu acho que, sinceramente, eu acho que se o brasileiro ele abrir mão 100% da política, eu acho que o Brasil piora muito, muito, muito mais. Para mim, abrir mão 100% da política não é uma opção viável. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, falei demais nesse vídeo já. Um forte abraço e até a próxima.